Boa noite a todos. Boa noite, professora Socorro Pinheiro. Boa noite, Luiz Isaac, como você está? Estou bem, né? Estou bem. É, Nós estamos aqui. Vamos dar uns minutinhos até o pessoal Nossa, entrar, né? E aí a gente começa a nossa conversa. E a senhora, tá bem, professora? estou bem, sim, muito bem, graças a Deus. Apesar de esse momento ser um momento difícil, né, para todos nós, mas Isso. estou bem, Graças a caminhando, né? Deus. Graças a Deus, professora. Então E hoje você? nós estamos bem, né? Graças a Deus. E assim, tentando sobreviver. Eu sempre tenho dito que é uma luta pela vida, né? Nós estamos aqui para lutar pela vida nesse momento. Depois a gente decide o que fazer, né? Mas primeiro Sim, temos que nos manter vivos, né? Então, é isso. estamos nessa luta permanente, né? Isso, exatamente, exatamente. Então, estava ansioso por esse momento, né? Porque é sempre bom ouvir a senhora e estava muito ansioso. Obrigada, eu agradeço, viu? Também confesso que estou ansiosa por, por alguns motivos, entre os quais a tecnologia que não é muito da minha rotina. Então, essa ambiência aqui me deixa um pouco inibida. Mas posso ser que aos poucos eu vá me libertando, né, dessa realidade aqui. Que eu Eu acho acho que é uma realidade que veio para ficar, né, por algum tempo. exatamente. Eu acho que todos nós ficamos assim de uma certa forma meio que assim inibidos, né? Mas é um, como a senhora diz, veio para ficar e a gente precisa usar isso a nosso favor, né? É isso a Uhum. nosso favor nesse momento. Então, o pessoal tá entrando aí, né? Pessoal lá do Mil, o pessoal do Posla, meus amigos que ajudam a coordenar esse projeto, né? Coordenam comigo esse projeto, o Thaleson e a Juliane. Então, queria agradecer, né? A parceria que eles fazem conosco, que é muito legal. Me sinto Uhum. muito honrado, né, por estar dividindo essa responsabilidade com esses dois. Então, professora Socorro, acho que a gente pode começar, né? E a primeira coisa que eu queria dizer é que a, é uma honra estar aqui conversando com a senhora, né? Porque nós temos um vínculo, né? Que foi a partir do mestrado interdisciplinar em História e Letras e a senhora foi minha orientadora, é minha orientadora, eu não gosto de usar no passado, porque vou sempre ter essa filiação com a senhora de consulta, de parcerias de trabalhos futuramente, enfim, então é minha orientadora. Então é um momento de muita honra, por isso gostaria de desejar as boas-vindas para a senhora. Hoje nós vamos trabalhar o tema, tratar do tema a poesia como linguagem dos sentimentos. Essa é uma série de lives que nós promovemos através do projeto Diálogos, né, que é coordenado, como já disse, pelos professores mestres Juliane Pita, Thalisson Marques e eu. Então, o nosso objetivo com essas lives, professora, e todos os que nos ouvem nesse momento, é difundir a ciência, né, as pesquisas científicas que são produzidas na área da literatura, da linguística e do ensino. Né, usar esse contexto, esse projeto surge no contexto da pandemia, da quarentena, em que nós tivemos que ficar quarentenados, e nós então pensamos, os artistas fazem lives para cantar, para dançar, né? Divulgar sua arte.
nós, pelo menos eu, que não tenho o dom artístico, e os meus colegas pensando, bom, a gente não sabe cantar nem dançar, mas sabemos pesquisar. Então vamos conversar com as pessoas sobre isso, né? Evidenciar epistemologias. Então, só para explicar às pessoas que estão nos acompanhando o porquê desse momento, né? Uhum. Antes da gente começar, eu gostaria só de fazer um pouco aqui também de propagação, que nós estamos promovendo, né, um sorteio na nossa página, que é de 2 livros, Por que Estudar Literatura e Manual de Pesquisa de Estudos Linguísticos, que vai ser no dia 25 de junho. Para você concorrer a esses livros, precisa de 3 coisas, basicamente. Curtir a nossa foto oficial, seguir o nosso perfil Live Diálogos e marcar 3 amigos no mesmo post, certo? Não pode ser um, depois o outro, depois o outro. Tem que marcar as 3 pessoas no mesmo post, tá? A promoção dia 25 de junho, depois da nossa live aqui de quinta-feira. E também nós temos um canal no YouTube, onde são disponibilizados esses vídeos das nossas lives, os diálogos poéticos e outros materiais de natureza relacionada à linguística, à literatura e o ensino. Então, sem mais delongas, né? Boas-vindas à professora doutora Socorro Pinheiro, ela que é pós-doutora em Linguagem e Ensino pela Universidade Federal de Campina Grande, é doutora em Literatura e Interculturalidade pela Universidade Estadual da Paraíba, no ano de 2015, é mestra em Letras, Literatura pela Universidade Federal do Ceará, em 2006. É graduada em Letras pela Universidade Estadual do Ceará, em 1997. É professora da Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Iguatu, FECLE, né, que é um campus da UES em Iguatu. Membro permanente do mestrado interdisciplinar em História e Letras, nosso querido Mil. É membro do grupo de pesquisa Estudo em Educação, Linguística e Letras do IFCE e tem experiência na área de letras, com ênfase em literatura, literatura popular, poesia e ensino, poesia erótica, poesia de autoria feminina. Com a palavra, a professora Socorro Pinheiro. Olá, boa noite, né? Mais uma vez, Luiz Isaac, Boa noite. meu aluno querido, meu orientando, com muito gosto, né? É uma convivência maravilhosa, uma convivência muito querida, né? De muito respeito e amizade. Isso é muito bom. E isso vai ficar para sempre, creio eu, né? Sim. Vai ficar para sempre. É bom manter essas relações boas, né? Precisamos disso. Sim. E agradeço o convite, né, que você me fez para participar desse momento, para falar de um assunto que muito me agrada, que é poesia. E aproveito também para parabenizar os idealizadores, né, você e os seus colegas, professores, pela proposta, né, pelo projeto, com esse título, Diálogos, que é um título muito charmoso. Diálogos, né, para ouvir as várias visões, né, que as pessoas têm sobre a pesquisa, sobre o ensino, né, sobre a linguística, a literatura. Então, são vários diálogos. Eu acho que vocês foram muito brilhantes na escolha do título e nessa atitude de promover esses diálogos, né? Obrigado, então, professora. Parabéns, né? Que esses diálogos permaneçam aí por muito tempo, né? Exatamente. Então, vamos falar de um assunto, né? Aqui a gente vai dialogar e vamos falar de poesia como linguagem. Esse é o título, né, da nossa conversa aqui. Poesia como linguagem dos sentimentos, né? Isso, exatamente. Para começo de conversa, professora,
Eu gostaria de pedir para a senhora, já que a senhora vai falar de poesia, né, que é uma coisa tão sublime, tão cheia de sentimentos bons, faz suscitar em nós sentimentos prazerosos, né? Eu queria pedir então que a senhora recitasse uma poesia para nós aqui que estamos a lhe ouvir. Bom, eu vou ler alguns trechos de um poema. Não vou recitar, assim, porque eu não tenho ele na memória, mas ele está ao meu lado, o poema. E eu vou ler alguns trechos desse poema, algumas estrofes. Sim, E chama-se O Mundo Necessita de Poesia. É um poema da Gilca Machado, que faz parte do livro dela chamado Sublimação, que foi escrito na década de 30. Gilca Machado, para quem ainda não sabe, foi uma poetisa do início do século XX, pioneira do erotismo feminino aqui no Brasil. Então, ela tem uma história, né, que marcou bastante a nossa literatura. E ela tem um poema chamado O Mundo Necessita de Poesia. Então, eu acho que diante desse universo caótico e assombroso, né, que nós estamos vivendo, nada mais melhor e nada mais pode nos agradar ou nos aliviar do que a poesia, né? E essa poesia dela, escrita lá na década de 30, publicada em 30, pode até ter sido escrita bem antes, né? Ter sido uma poesia escrita antes, mas ela publica na década de 30 e ela mostra essa necessidade que a humanidade tem de poesia. Então, sim, o mundo necessita de poesia. Cantemos poetas para a humanidade, que nossa voz suba aos arranha-céus e desça aos subterrâneos, acompanhando ricos e pobres nos atropelos das carreiras de ambição e na luta pelo pão. A humanidade quer rir de tudo, porém alvar sua gargalhada, foge das tristezas, mas paira ausente em meio aos prazeres, desligada em toda parte, perdida em si mesma. O homem anda esquecido do caminho da fé que a poesia sempre lhe ensinou. O homem está inquieto, porque lhe falta a posse das distâncias que só a poesia proporciona. O homem se sente miserável, porque a poesia já não lhe enche a alma daquele ouro inesgotável do sonho. O mundo necessita de poesia, não importem as suadas, cantemos altos, poetas, cantemos, que seja vossa luz um sino de cristal, um sino guia de perdidos rumos, vibrando do nevoeiro da inconsciência do momento angustioso. Nosso destino, poetas, é o destino das cigarras e dos pássaros. Cantar diante da vida, cantar para animar o labor do universo, cantar para acordar ideias e emoções, porque no nosso canto há um trigo louro, um pão estranho que impulsiona o braço humano e os cérebros orienta. Há uma hóstia em que os espíritos encontram, na comunhão da beleza, a sublimação da existência. O mundo, portanto, necessita de poesia. Cantemos alto, poetas, cantemos. Poesia de Gilca Machado. nossa, Então, professora. bonito, né? Poema, Lindo, na verdade. um poema cheio de imagens e um poema que traz algumas reflexões que nos faz pensar, né, sobre esse mundo que a gente está vivendo, essa realidade que nós estamos vivendo. E aí a poesia nos alivia, né? Nos Sim, anima. Nos anima no sentido mesmo etimológico da palavra animar, né? Que traz alma. A traz poesia alma, traz traz alma. a alma, né? Para perto de nós, que às vezes ela está tão distante, né? Sim, Bem, então, falar um pouco aqui, quando você achar necessário, você pode falar também e a gente vai dialogando, né? sim, sim, Então, como é que eu vejo a poesia, né? Como ela, para mim, é uma coisa bendita. Poesia é bendita porque ela traduz a nossa humanidade e ela traduz assim, sem disfarce, né?
e também nos adverte para o sentido da vida. E ela faz isso pela linguagem. Então, ela tem a ver com a nossa vida, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com os nossos sentidos. E a poesia ela está muito próxima do nosso cotidiano. Então, ela não tá noutra esfera. Ela está na nossa esfera humana e ela faz parte do nosso cotidiano, da nossa simplicidade, das nossas rotinas. Sejam rotinas nas grandes cidades ou pequenas cidades, sejam rotinas no campo, mas ela faz parte da nossa ambiência, né? Da nossa vida. E eu lembro de um poema do Drummond, não, do Drummond não, do Manuel Bandeira, talvez vocês se recordem, né? É chamado Momento num Café. Lembra desse poema? Vou trazer só a primeira estrofe. Só para a gente perceber onde é que está a poesia, né? Ela está nesse cotidiano da vida. E Manuel Bandeira titulou esse poema de Momento num Café. Aí ele diz assim: quando o enterro passou, os homens que se achavam no café tiraram o chapéu maquinalmente. Saudavam o morto distraídos, estavam todos voltados para a vida, absortos na vida, confiantes na vida. Um, no entanto, se descobriu, num gesto largo e demorado, olhando o esquife longamente. Este sabia que a vida é uma agitação feroz e sem finalidade, que a vida é traição, e saudava a matéria que passava, liberta para sempre, da alma extinta. Então aqui a gente observa nesse trecho, né, nesses versos do Manuel Bandeira, que a poesia é feita com... A poesia está na vida, né? A poesia é vida, a poesia envolve todos esses sentimentos, né, da vida. E ela utiliza essa liberdade toda com a linguagem, né, com as palavras do cotidiano, né? Ela Sim. faz parte dos nossos sentidos, né? Ela integra esse universo dos sentidos, ela faz parte de toda essa dinâmica, né, da nossa vida. Então, a poesia ela nos desperta vários sentimentos, né, várias sensações. E quando nós pensamos em poesia, pensamos nessa liberdade, né, dos sentidos, desse movimento, né, que nos leva adiante. A poesia ela faz parte desde da história da humanidade, né? Sim. Desde sempre a poesia ela vem fazendo parte da vida das pessoas. Os povos mais antigos já expressavam seus sentimentos, né, por meio de fábulas, de mitos, de suas histórias. Então a poesia está ali, no meio do povo, expressando seus pensamentos, suas crenças, né, suas vitórias, suas desconfianças, seus medos, paixões. E como é que a poesia faz isso? Usando uma linguagem. E isso é muito interessante porque essa atividade criadora do espírito, como assim chama aquele crítico Antônio Cândido, né, que ele diz que a poesia é uma atividade criadora por excelência, é uma atividade criadora da palavra. E aí, que palavra é essa que constitui, né, a poesia? É uma palavra que é comum, não existe uma palavra específica, né, para fazer poesia. As palavras que estão na poesia, como a gente leu agora, 2 poemas, um de Manuel Bandeira e o outro poema de Gilca Machado, não tem nenhuma palavra que não seja as palavras que nós usamos corriqueiramente nas nossas falas, né? E Exato. elas vão para a poesia, o poeta transforma, né, essa linguagem, dá um outro sentido e se transforma num material poético, né? E Há isso uma, é transcen... interessante. é uma transcendência, né, do sentido semântico das palavras, né? Os poetas têm essa capacidade de transformar o significado das palavras, causando em nós aquilo que a Gilca Machado disse, né, professora? Um ouro inesgotável, né? E isso nos causa um êxtase, né?
por exemplo. Acho que é impossível, até pelas reações a gente viu aí nos espectadores e em mim também, esse sentimento bom que essas palavras, quando juntas, são palavras comuns, corriqueiras, mas que quando juntas, com uma certa disposição, elas trazem para nós algo de muito sublime, né? É uma sensação que a poesia causa, é uma sensação de estranhamento, não é? Porque você lê o poema e você se sente impactado quando lê o poema. As palavras que estão ali são palavras que você já conhece e até usa, mas a forma como elas estão lá no poema, elas dão um outro sentido e isso causa um estranhamento no leitor, né? Uma espécie de sedução. E se você se identifica, e às vezes você não sabe nem explicar o que é que você leu, mas você sente. Então, a poesia, ela lida com os seus sentidos, né? Eu não sei dizer o que o poema expressa, mas eu sinto, porque ele mexe com os meus sentimentos, né? Mexe com a minha alma. Eu vejo, às vezes, Exatamente. né? A Sim. poesia, ela tem essa capacidade de mexer com o leitor. Então, se a gente fosse perguntar aqui quais são as palavras que vão constituir, né, esse universo da poesia, todas as palavras constituem o universo da poesia, porque o material da poesia são as palavras. Assim como o pintor, né, tem as cores, o escultor tem as pedras, o outro material, o poeta, ele vai usar as palavras, né? E aí eu Palavras. lembro de uma citação do Borges, Jorge Luiz Borges, né, que ele diz que as palavras elas são usadas para os corriqueiros propósitos diários e são também o material do poeta. E aí o poeta, né, com essa sensibilidade, por exemplo, a Gilca, Manuel Bandeira, Drummond e tantos outros, né, com a sensibilidade que eles têm, com esse olhar diferenciado, eles transformam essa palavra em outras significações, né? E eles começam, então, a introduzir outros sentidos. E esses sentidos que vão dando à palavra é o que vai ser arrebatador no leitor, porque o leitor vai se sentir dessa forma, né? Num estado de arrebatamento, né? Um pouco sobressaltado, porque o poema o atingiu, né? E isso acontece também quando o poema é uma espécie de identificação minha. Parece que o poema sabe da minha história, né? Sabe da minha dor, sabe das minhas experiências. E aí a poesia começa a ser uma espécie de abraço, porque tem essa identificação entre leitor e texto, né? Quem lê poesia talvez esteja entendendo o que é que eu estou querendo dizer com essa relação entre leitor e texto poético, né? Leitor e poesia. Por conta... Inclusive, só interrompendo a senhora, né? O próprio Antônio Cândido, ele já faz essa menção, né, do sistema literário. Quando é que se estabelece um sistema literário, né? Quando nós temos um escritor, uma obra e um leitor, né? E aí ele acrescenta ainda mais um quarto quesito, né, que é a continuidade desta obra. Mas, essencialmente, é necessário haver essa relação tríade entre o leitor, o escritor e a obra, né? Mas falando de relação, professora, então eu queria que a senhora nos dissesse um pouco sobre a relação que a senhora tem com a poesia, né? Como isso aconteceu na sua vida, na sua trajetória acadêmica, já que é o objeto de pesquisa da senhora, o principal, vamos dizer assim. Uhum. A minha relação com a poesia, ela aconteceu muito tardiamente. Quando eu vou olhando assim para o passado, eu vejo que a poesia chegou tarde. Mas não importa o tempo que ela chegou, importa que ela veio para ficar, né? Importa que vai durar. Mas eu lembro, porque quando eu olho para a minha infância, eu não me vejo lendo nada de poesia.
quando eu olho para a minha adolescência, eu também não me vejo nada, eu não me vejo lendo poesia. Mas eu lembro que eu tive uma relação, talvez muito próxima com a poesia, sem saber que era poesia. Porque o meu pai, mesmo sendo analfabeto, ele ouviu muitas histórias dos antigos, né, que assim ele dizia, e ele gostava muito de contar as narrativas. E ele contava histórias de Juvenal e o Dragão, que remete a uma tradição oral, e que isso era cordel, isso era literatura de cordel. Então, Isaac, eu ouvi muitas histórias do papai, né, falando das histórias de Juvenal e o Dragão, da princesa que foi resgatada, né, de histórias assim. Então, ele contava essas narrativas e elas são provenientes de uma tradição oral, que hoje a gente sabe que, hoje eu sei que aquilo que ele me contava era cordel que provavelmente alguém teria lido para ele, porque ele não sabia ler. Então, a minha ambiência foi muito da oralidade e eu escutei muitas dessas narrativas, né, orais, que tinha ali toda uma ambiência também poética. Mas a minha relação mesmo assim com o gênero poesia se deu na graduação, quando eu fui fazer o curso de letras. Aí comecei a ler aquela poesia romântica, né, de Gonçalves Dias, de Castro Alves, começando ali pelas escolas, né, literárias, passando para a poesia simbolista, aí depois o modernismo. Então foi na graduação que houve esse encontro, né, entre como leitora e a poesia. E depois eu vi que era um gênero que merecia um olhar, né, a mais, porque trazia coisas que outros gêneros não costumam trazer e que mantém um diálogo com outras áreas do conhecimento. A poesia e a ciência, a poesia e a filosofia, a poesia e a religião, a poesia e a mitologia, a poesia e a linguagem, né, a linguística, tantas poesia e história, né, aí fazendo essa ligação aí com o Mil, né, poesia, a interdisciplinaridade, né, Sim. letras e história, então poesia e história. E aí tem essa questão da poesia ser muito rica nesse diálogo que ela mantém com outras áreas. Aí eu lembro novamente do Borges, quando ele disse que a poesia é uma arte bastarda, porque ela é uma arte muito rica, né? Muito poderosa, e que ela tem esse aspecto híbrido. Ela nunca é só ela. Poesia é poesia, mas também é filosofia, é história, religião, são tantas outras coisas, né, que cabem ali na poesia que você não sabe às vezes se está lendo poesia ou se está lendo se ali é filosofia ou o que é que a gente, né? Então tem a questão do hibridismo aí na poesia, né? Na poesia. Então a paixão aí pela poesia vem daí, dessas leituras. Professora, então, eu vi também aqui pelo seu currículo que a senhora trabalha muito a questão da poesia no ensino, né? Então, que lugar tem a poesia na escola, né? E aproveitando esse questionamento, alguém já comentou aqui, eu acredito que o Thaleson, pedindo para que a senhora, se possível, dá dicas, né, sobre como trabalhar a poesia na escola, né? Acho que tem alguma coisa relacionada aí. Uhum, tá certo. Então, vamos pensar nessa relação, né, de poesia e ensino. Poesia na sala de aula, né? Leitura na sala de aula. A poesia é um gênero que ainda não ocupa um local que deveria, um espaço que deveria ocupar, né, na sala de aula. O que eu tenho observado é que no âmbito do ensino, a poesia ela ainda tem sido tratada com descaso, porque ela se encontra muito ainda fora das agendas de leitura em sala de aula. Aí tem uma estudiosa chamada Leila Perrone Moisés, acho que vocês, né, aí da área de letras, quem estiver nos assistindo, né, sabe dessa autora, né, dessa crítica literária. Ela diz que numa sociedade dominada pela tecnologia e pela economia de mercado,
a disciplina literária sofreu um rebaixamento, porque ela é um produto que os agenciadores de ensino não encontram nesse produto algo de valor. Talvez por isso a poesia e a literatura, de um modo geral, não tenha encontrado ou não tenha tido o lugar que deve ter na sala de aula. Não me refiro a questões de historiográficas, né? Historiográficas, ou então de periodização. Eu me refiro à leitura das obras literárias. Esse espaço que não há, né, na sala de aula. Ou se há, de forma muito reduzida. São trechos, são fragmentos que aparecem, às vezes, na sala de aula. E aí o aluno fica com uma deficiência formativa, porque não tem essa formação adequada que deveria ter na sala de aula, né? Então, esse saber que emana da poesia, que nós vimos agora, né? Que a poesia mantém relação com várias áreas do conhecimento. Então, se ele não tem um lugar na sala de aula para ler poesia, então todo esse saber é ignorado. E ele é ignorado por quem? Por todo um sistema capitalista, que investe apenas em aprendizagens para fins lucrativos. Então, se a literatura é um produto que não tem valor, então eu não vou investir nesse tipo, né, de conhecimento. Então, a leitura de poesia não tem sido uma atividade recorrente, né, na sala de aula. E a gente observa isso nas falas de alunos, nas falas de professores, em projetos de extensão que a gente leva para a sala de aula e, às vezes, os alunos, né, comentam, ou até mesmo os professores que sentem dificuldade em inserir esse gênero em sala de aula. E isso tudo pode Professora? estar associado... Oi? Está me ouvindo? Está me Sim, ouvindo? sim, Isso tudo pode sim, estar associado a sim, esse sim. aspecto, né, da questão de algo que não tem serventia, como se a poesia não tivesse uma utilidade, uma Professora? serventia. Oi? Tá me ouvindo? Oi, pronto, deu uma falha. Agora sim, agora sim. Ó. Então, é como se a gente perguntasse assim, para que mesmo a poesia serve? Para que mesmo eu vou ler poesia? Né? Ela serve para quê? Porque a gente está habituado a viver numa cultura de que precisa perguntar para que essa poesia serve, né? Para que essa leitura vai me servir? Como se de imediato eu tivesse uma resposta para isso, né? Mas aí outros pesquisadores mostram a importância, né, da poesia em sala de aula. Tem o pesquisador Helder Pinheiro, lá de Campina Grande, que ele tem livros que mostram a poesia em sala de aula, que mostram como trabalhar a poesia em sala de aula. Ele tem metodologias para isso, né? E ele apresenta várias propostas. Então, chama-se Poesia em Sala de Aula. E aí ele discute metodologias, ele indica livros para que o professor trabalhe em sala de aula, e ele faz isso tão didaticamente que ele até indica para quais séries você pode usar determinadas obras literárias e como deve usar essas obras literárias, né? E isso é muito bacana, porque às vezes o professor não leva a poesia para a sala de aula, não porque ele não queira, né? Mas porque ele segue uma agenda que vem naqueles livros didáticos, né? Que são indicados. Às vezes, nos livros didáticos não tem poesia, ou se tem, ainda é muito pouca essa presença da poesia, e o professor, com muitas atividades, ele não tem condição, às vezes, de elaborar um outro material didático para levar para a sala de aula, porque o tempo não colabora, ou porque ele tem atividades em outras escolas, né? E aí dificulta tudo isso. E aí a gente precisa sempre pensar nessas metodologias, quais obras levar, o que é interessante esses alunos lerem, para que eles tenham uma formação literária, né, mais completa, né, mais integradora. Porque se a gente considera a poesia como um gênero importante, como uma atividade criadora da palavra, que tantos autores falam sobre isso, como o Antônio Cândido, como quem mais? A Leila Perrone Moisés, Rio do Corson, Roland Barthes, né?
João Alexandre Barbosa, o Helder Pinheiro. Então, tantos autores, então há um problema aí. Se ela é considerada importante e tantos autores mostram essa importância, então o que está faltando para essa poesia ser trabalhada em sala de aula, né? Onde é que está o problema para poder nós tentarmos, né, aliviar um pouco essa, essa problemática toda existente nessa ausência da poesia, né, ligada aí à sala de aula, leituras de poemas. Inclusive, professora, isso nos faz pensar também na ausência dos próprios textos literários nas aulas de literatura ou nas aulas de gêneros textuais, né? Por exemplo, eu passei o ensino médio inteiro e não tive tanto contato com o próprio texto em si, seja uma crônica, seja um romance, um capítulo de um livro, porque o que se recomenda, né, os estudiosos, é que a metodologia do ensino de literatura se dê a partir dos próprios textos, de forma a atrair o olhar dos alunos para aqueles textos literários. E não se pode atrair o olhar de um aluno se você vai falar de períodos históricos, de datas, de coisas bem resumidas, quando, na verdade, a gente vê que as obras, cada uma delas são uma imensidão. Por exemplo, se pegarmos Iracema, que é um ícone da literatura cearense, nós vamos ver uma série de questões que estão imbricadas ali, né? Tanto questões históricas, como um louvor à nossa paisagem natural, a questão da nossa história, como o Brasil foi se formando, a formação dos povos, etc. Então, não dá para passar essa magnitude, essa completude que há dentro dos próprios textos literários, só falando de datas, que é o que se faz geralmente no ensino de aulas de literatura, né? Então, quando a senhora nos diz que trabalhar com a própria poesia é meio que um recurso fundamental, né, para que nós possamos despertar nos alunos esse interesse, nós estamos falando desse problema que não é culpa dos professores, como a senhora mesmo mencionou, mas de um sistema que impõe uma agenda que não está interessada nisso, né, que tem outros interesses afins ou interesses que não nos levam a ver o texto, a sacralidade do texto, né? Eu lembro que nas nossas orientações a senhora dizia muito isso. Isaac, cuidado, o texto é quem vai lhe guiar na sua pesquisa. Então, se a gente estiver muito preocupado com as coisas que são exterior ao texto, a gente esquece mesmo de observar o principal, porque tudo está lá, né? Tudo está no Verdade. texto. Tudo está no texto. Então é isso, não sabe sobre a poesia e o ensino. Eu penso que a poesia ela deve fazer parte de programas de ensino durante todo o ano letivo. Não estudar a poesia só em determinadas ocasiões ou datas festivas, né? E aí alguém vai ler um poema, vai recitar, aí trabalha a poesia no dia da poesia ou alguma coisa assim. Ela precisa fazer parte, porque ela é uma experiência comunicativa, a poesia. Tem um versinho do Mário Quintana que ele diz assim: a poesia é uma experiência, é uma comunicação a sós. Poesia é uma comunicação a sós. Então, se ela é uma experiência comunicativa, ela precisa fazer parte da vida do indivíduo. Então, ela precisa, né? Isso é fundamental. Então, pensar nessa formação literária de um leitor tem esse pressuposto, que é o quê? Que é pensar num repertório de leituras nas diferentes temáticas, não ler apenas um tipo de poesia, mas ler vários tipos de poesia. E aí, inclusive, a poesia erótica, ela precisa também fazer parte desse repertório, precisa ser lido também em sala de aula, porque cria-se uma resistência muito grande em ler determinados temas que são polêmicos ou que causam algum desconforto, mas a gente precisa trabalhar com essas várias temáticas para formar o pensamento, né, do leitor numa dimensão dialética e também dialógica, que os alunos possam, né, ter essas experiências.
E isso muitas vezes falta, né? Ao ensino, no ensino. Exatamente. Professora, que brilhante contribuição, né? Mas eu gostaria de fazer ainda outra pergunta, agora acerca de um outro interesse que a senhora tem nas suas pesquisas, que é a poesia de autoria feminina, né? Que é um tema muito importante e que tem sido debatido amplamente na academia pelos pesquisadores de literatura, né? Eu participei de um evento, de um simpósio de literatura e gênero na UFC, e eles debateram muito sobre as autoras femininas que são marginalizadas pelo nosso sistema literário. Eu não diria nem pelo sistema, mas pelo cânone literário, né? E eu queria perguntar para a senhora por que a poesia escrita por mulheres não chega à escola, por exemplo. Uhum. Ó, é um assunto bem interessante, bem discutível, né? Como você falou aí, em congressos, em pesquisas, estudos, a autoria feminina. Muito tem se falado nisso, né? E esse lugar que ela também pouco ocupa na sala de aula. Então, ó, se quase não existe um lugar para a poesia, de um modo geral, possivelmente porque ela tem, às vezes, um caráter transgressor, ou porque ela tem um caráter hermético, né? E às vezes a poesia é difícil, ou então porque ela tem uma tendência irônica, alguma coisa do tipo. Aí a gente fica pensando, e a autoria feminina, né? Se a poesia quase não tem esse lugar na sala de aula, e quando você parte para ver a questão da autoria feminina, aí você percebe que poucas mulheres são lidas na sala de aula. São muito poucas, né? E por que isso? Você pergunta, né? Por que isso? Por que esse quadro ainda hoje se mantém, se nós sabemos que tem muitas mulheres que escrevem, muitas mulheres que publicam, e aí a gente fica pensando, seria simplesmente porque é de autoria feminina, e aí porque foi uma mulher que escreveu, então ela não merece a minha leitura. Prefiro ler homens, não vou ler mulheres. Seria por isso, né? Porque a gente vê que o espaço é pouco dado, tanto na sala de aula como também no livro didático. Uma atividade que nós realizamos aí um tempo atrás, na faculdade, nós fizemos uma rápida pesquisa em 5 coleções, né, dos livros didáticos do ensino médio. Nessas 5 coleções, do primeiro, segundo e terceiro ano, poucas mulheres apareciam nesses livros. Então, os livros didáticos também não trazem essas mulheres. E quando trazem, são aquelas que já são representativas dentro do cânone, né? Traz a Cecília Meirelles, a Clarice Lispector, essas escritoras que já são representativas dentro do cânone literário. E aí deixa toda uma galeria de mulheres que escrevem, que têm produções e que não aparecem, né? E aí os livros didáticos, mesmo que passem por aquela revisão, os livros didáticos sempre aparecem revisados e atualizados, né? Mas eles mantêm sempre uma mesma postura, privilegiando determinados gêneros, regiões, classes e raças, e vão subtraindo as produções de muitas mulheres. Então, mantém sempre a mesma postura, né? Então, eu penso que é preciso que seja repensado, né, modificado, para poder a poesia de autoria feminina, né, circular também na sala de aula. E eu acho que um dos grandes desafios aí é o professor, para o professor um dos grandes desafios, porque esse desafio ele vai enfrentar tanto em relação ao currículo, como também a própria política da escola, que às vezes ele quer instora ou alguma Professora Socorro. proposta, e aí não consegue, né, por conta desses desafios. Nesses últimos 20 anos, as mulheres escreveram bastante e publicaram. Algumas publicam por meio de... às vezes elas publicam até por a própria conta dela, né? Publicam de forma... recursos próprios e elas vão publicando. Mas alguns não conseguem publicar, né? Esse é um fato, é uma realidade. E tem aquelas que publicam e não conseguem ter visibilidade.
Então, essas mulheres, elas ficam esquecidas na nossa literatura. Aí a gente olha para a história, né? Vamos olhar assim para o passado. E aí, o que é que nós sabemos das mulheres do século XVIII? Será que não existia nenhuma que escrevesse no século XVIII? Só homens escreviam. No século XIX, aparece um número muito reduzido. Será que só seriam essas mulheres? Poetisas como Bárbara Heliodora, Rita Barém. Essas mulheres, quem são? Talvez ninguém se lembre, porque nunca essas mulheres não foram apresentadas para nós, né? Eu vim descobrir essas mulheres nas pesquisas que a gente faz procurando as mulheres esquecidas, mas a escola não tem esse cuidado, né, em apresentar essas mulheres. Aí tem aquela que ficou um pouco conhecida na história, que foi a Francisca Júlia, lá do século XIX, parnasiana, né? Está lá entre aquela tríade dos parnasianos brasileiros, a Francisca Júlia aparece, mas ela acaba caindo também no esquecimento, porque o que ela produziu não foi o suficiente para se manter dentro dessa visibilidade que os outros autores, né, apresentam. Então, há uma dificuldade muito grande de ler poesia de autoria feminina, sobretudo, nas escolas, e eu acho que é urgente nós, professores, repensar a nossa postura como professor, né, como docente, e começar a mostrar essas produções de mulheres, né? Porque a poesia de autoria feminina, ela é muito importante e quando nós levamos para a sala de aula, nós estamos democratizando o ensino e nós estamos invertendo também as prioridades das escolhas. Porque se a gente já conhece vários autores, agora é a hora de mostrar as vozes dessas mulheres, porque elas trazem nessas vozes as histórias de vida delas. Elas falam, às vezes, por outras mulheres, elas têm uma narrativa que são coletivas. Elas estão falando de suas dores, de seus amores, de suas angústias, de seus sonhos. E quando elas falam também em nome de outras. Então, é uma voz coletiva. Você lê uma narrativa, uma poesia feita por mulheres, você sente que ali é um olhar a partir da ótica feminina, a partir do que elas vivenciaram, o que elas presenciaram dentro daquele universo feminino. Então, essas vozes precisam ser ouvidas, essas mulheres precisam ser lidas, os nossos alunos precisam conhecer a poesia, né, escrita por mulheres. E a gente sabe Professora, que os desafios, né, são enormes para fazer isso. Sim? pronto. Eu queria só ler uma pergunta, professora, de um dos nossos espectadores, que é o doutor Luiz Paulo Mourão. Ele é doutor em Química pela Universidade Estadual do Ceará, aliás, pela Universidade Federal do Ceará. Ele faz uma pergunta muito pertinente. Professora, como a senhora vê como superar esse desafio da ausência da literatura feminina? Para superar, né? Para superar é um desafio, mas eu sou muito otimista. Eu acredito que nós temos que criar criar alguns mecanismos para superar esses desafios. E que mecanismos seriam esses, né? Eu acho que é desafiando mesmo desafiando aquilo que nós já temos ali em sala de aula, né? As propostas que nós já temos em sala de aula, inserir outras possibilidades, porque poesia é possibilidade, ler um poema é uma possibilidade. Então, levar, mesmo que no livro didático não estejam presentes a autoria feminina, ou aquela poetisa que eu considero importante que seja lida pelos meus alunos, mesmo que ela não esteja lá, eu tenho que criar um tempo aí na minha aula para inserir essa poesia, para levar, para indicar o aluno para ler, para mostrar, para apresentar, para criar uma forma, né, de que esse aluno sinta curiosidade. Então, aí cabe muito a uma estratégia que o professor deve criar a partir da necessidade que ele observa em sala de aula e inserir, né? Essa poesia, acho que é uma atitude muito
acaba sendo uma atitude muito pessoal do professor. Ele se sentir provocado a fazer isso, né? Desafiado a fazer isso. Porque se a gente for esperar só pelo livro didático, quando ele processa as mulheres, ou algum projeto que a escola crie, aí isso vai demorar um pouco. A possibilidade aí, esse caminho tem que ser feito pelo professor. E é claro que os desafios são enormes para ele, mas é o nosso único veículo de levar essa leitura para a sala de aula é por meio do professor. É claro que a gente tem várias questões aí também, do professor estar disposto a isso, dele ter tempo para fazer isso, mas é uma forma, né, de levar. Nessas pesquisas que a gente vai realizando, nós temos desenvolvido algumas metodologias em relação a organizar antologias poéticas. Eu acho que também é uma metodologia que tende a diminuir um pouco essa ausência da poesia de autoria feminina em sala de aula. O professor, junto com os alunos, ele pode criar antologias poéticas. Então, ele quer estudar a autoria feminina do século XX. Então, junto com os alunos mesmo, ele pode começar a ler essas mulheres, pesquisar na internet quem são as mulheres que escreveram poesia no século XX e fazer uma antologia poética. E essa antologia ela pode ser temática também. Então, vamos pesquisar as mulheres que escreveram poemas sobre o amor, poemas sobre o desejo, poemas sobre a morte, o tempo, a saudade, beijos. E aí os alunos participam dessa atividade, né? Essa metodologia é uma metodologia que está lá no livro do Helder Pinheiro, que ele mostra, né, a forma de criar antologias. Durante um tempo, ele pesquisou vários poemas, antologias, e viu que é um método que pode ser utilizado em sala de aula junto com os professores e alunos. A gente já realizou aqui em algumas atividades de projeto de extensão e tem dado certo. Então, não está no livro didático, mas aí a gente prepara uma antologia no grupo de extensão, sobre poesia e ensino, e leva para o professor. E entrega a ele, ó, tem um material aqui, se você quiser e se permitir, se for possível, dá para você trabalhar com a poesia em sala de aula, né? E aí a gente vai encontrando outras alternativas e vai experimentando para ver se dá certo, né? O ensino é isso. O ensino são essas experiências, né? Exatamente. Professora, o nosso encontro tem sido maravilhoso, né? Mas a gente já se encaminha aqui para os momentos finais, né? Assim, a gente poderia ficar aqui ouvindo a senhora a noite inteira, porque é tudo muito pertinente ao nosso universo da educação, a poesia nos toca de forma muito particular a cada um de nós, mas estamos aqui caminhando para as nossas considerações finais, né? Nós agradecemos a disponibilidade da senhora e queria pedir que a senhora, então, fizesse as suas considerações finais, né? Tá bem. Eu também agradeço muito essa convivência, né? Esses diálogos, de estar aqui com você e com tantas outras pessoas, né? Nos assistindo. Isso é maravilhoso, isso é bom. Ainda bem que a gente tem esses recursos, né? Para isso. E que a poesia ela possa permanecer, né? Constantemente como experiência de vida, né? Colocá-la na nossa vida, porque ela reacende possibilidades de encontro, anuncia que a vida, eu acredito assim, não sabe, Isaac, que a vida ela está para além das migalhas de pão que caem da mesa e que a nossa rotina ela é apenas um jeito que inventaram para nós não pularmos o abismo. Mas aí, algumas pessoas mais ousadas, o que é que elas fazem? Elas pulam e transformam seu tempo ordinário em fantasia. Aí é onde entra a poesia, né? Que aí esse tempo da fantasia é o melhor dos tempos. É neles que nós encontramos a sobrevivência. Então, eu acho que nós temos sobrevivido mais, porque em alguns momentos a gente pula e vai para a arte, e vai para literatura, para música,
os filmes, né, para as fotografias, e aí a gente vai aliviando, né, os pesados fardos que nós temos, né, na vida. Então, eu acho que a poesia é bendita por isso, né? E bendita ainda porque todas as mulheres que escrevem poesia, elas deixam esse fruto, né, do imaginário delas também reacender e manter essa voz maravilhosa que nasce, né, dessa poesia também escrita por mulheres. Então, eu agradeço bastante esse momento, né? E se for possível ainda, eu finalizaria só com um poema bem curtinho, se ainda tiver 2 Fique à minutos. vontade, temos ainda 4 minutos. Agora eu não vou levar nem um minuto, porque é um poema só de 4 versos. Tem uma poetisa chamada Luísa Romão, escreveu um livro Sangria, né? E esse livro é muito interessante, tem uma poesia bem... ela radicaliza muito com a sociedade, né? Ela mexe muito com a sociedade. E o título do poema é Dia 20, chama-se Fadiga. Sozinha, Penélope desafia abutres, o filho, a multidão. Mas os deuses aplaudem Ulisses. Então, não sei se vocês entenderam, aí essa poesia está bem reduzida, né? Assim, no sentido de que é bem curtinha, mas esse poder de síntese da poesia, o poder de síntese da poesia mostra, né, a força que essa poesia tem. Então, ela intitula Fadiga, aí, né? Mas ela diz sozinha, Penélope desafia abutres, o filho e a multidão. Mas, no final, os aplausos são para Ulisses. Então, acho que a autoria feminina, ela parte também um pouco desse universo. As mulheres, elas fazem muitas coisas, né? Desafiam os abutres, a multidão, a sociedade, a maternidade, a profissão, fazem tudo, mas ainda não encontram essa visibilidade. A visibilidade ainda está nas mãos, né, de outras pessoas e não delas. Então, com esse poema da Luísa Romão, eu encerro aqui agradecendo mais uma vez e que bom que a gente está aqui nesse momento de poesia. Professora, Obrigada. nós que agradecemos, né? E eu gostaria de agradecer também com uma poesia, né? Ótimo. Ó, bendito o que semeia livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. De Castro Alves. E eu queria Bonito. dedicar à senhora, né, essa poesia que é bendita, porque semeia livros e semeia ideias. É isso, professora. Muito obrigado, né? Aos Te agradeço. demais, eu agradeço por esse momento, né? Nós temos às sextas-feiras um Diálogos Poéticos, que é um vídeo de alguém recitando poesia. Nós inauguramos essa sessão da nossa página com a senhora, né? Que feliz! E todas as Obrigada. sextas-feiras alguém recita uma poesia lá para nós. E também essa live vai ficar disponível no YouTube, em nosso canal Live Diálogos, e também vai ficar disponível aqui na nossa página, tá? Nós agradecemos a todos, foi uma live brilhante e a senhora nos encantou com as suas sabedorias, com as suas palavras e com as suas poesias. Muito obrigado, professora. Obrigada também, viu? Um grande abraço. Boa noite a todos, Boa noite. viu? Boa noite a todos. Tchau, Obrigada. tchau. Tchau, tchau.